Olá, Carlos Endrigo. Olá, você que acompanha a Moviwork TV para todo o Brasil e para todo o planeta. Como se tornar um escritor? Carlos, eu andei fazendo uma pesquisa entre alguns homens que querem se tornar escritores e eles têm muitas dúvidas. Por isso que eu decidi conversar com o Wanderson Munhoz, de Cuiabá, porque ele já está experiente nessa área. Já escreveu 2 obras e ele tem dicas importantíssimas para você, homem que quer se tornar um escritor ou que por algum motivo você parou aí no meio dessa jornada. Você deve retomar ouvindo essas dicas e colocando em prática. Vem para cá, Wanderson Munhoz. Olá a todos vocês que gostam de escrever e que querem se tornar escritores, querem publicar obras. Eu estou aqui nesses momentos aqui para poder passar um pouco da minha experiência e também um pouco de dicas para poder fazer como escrever. Que legal! Desde quando que você começou a escrever? Que idade que você tinha? Olha, já escrevia há algum tempo, assim, uns 10 anos mais ou menos. Eu escrevia para alguns sites especializados de automobilismo, escrevia algumas colunas sobre determinados assuntos e, de repente, essa paixão minha por esportes, eu resolvi escrever livros com temáticas esportivas. Que legal! Mas antes de se tornar um escritor de notoriedade, que a gente já andou pesquisando também sobre a sua vida enquanto escritor, você já era um leitor e apaixonado por muitas obras literárias, não é? Exatamente, eu lia bastante, eu tenho um carinho especial pela série da coleção Vagalume, aqueles romances policiais assim da literatura juvenil, que as escolas gostavam de passar provas para a gente poder ler e fazer provas e estudar bem a fundo as histórias. Inclusive eu guardo um com bastante carinho, chamado Bem-vindos ao Rio, do escritor Marcos Rey. Esse daí me despertou bastante a curiosidade por leitura. Olha só que sensacional! Eu vi em algumas imagens suas, né? Você é bem atuante nessa sua carreira. E tem uma imagem que você está dentro de uma biblioteca. Lógico que deu para perceber que você é muito frequente nesses ambientes. Qual a análise que você faz? Está faltando muita coisa para chamar essa juventude nessa era da informação para que eles tenham mais esse hábito da leitura? Olha, o que eu acho que eu tô percebendo assim nessas bibliotecas, nessas livrarias, é que muitas vezes tem escritores bons que gostariam de publicar, mas infelizmente não tem um apoio, não sabem por onde começar e também eles têm excelentes ideias que faltam colocar na prática, assim. E às vezes as limitações orçamentárias que eles têm, assim, porque eu também passei por esse momento de limitações orçamentárias, eles acabam desistindo da publicação. Então, muitas vezes, assim, eles têm ótimas ideias, assim, mas eles não conseguem colocar em prática e publicar os livros, justamente por causa dessas limitações e dessas falta de incentivo. E você daria um conselho que a pessoa procure também uma pessoa que já escreveu e muito mais do que isso, um mentor de negócios para alavancar, né? Para pôr em prática aquilo que sabe que pode fazer, né? Como que você vê? Está bastante editoras que se proponham a publicar essas coisas assim, mas eles também têm que saber negociar, têm que saber analisar as propostas, tudo direitinho, para não ser futuramente enganado ou tiver algum empecilho por causa disso. Então, pesquisar bastante editoras é muito importante, assim. E é saber analisar e poder escolher aquela que possa atender às suas iniciativas. Durante a pandemia, você produziu uma obra, né? Qual foi o maior desafio para chegar para passar desse processo e concluir?
Bom, eu tive que pesquisar bastante editoras, verificar qual que é aquela que podia publicar assim, através de um bom custo-benefício, assim, que pudesse agregar tanto um lado quanto o outro, que pudesse agradar ambas as partes, assim, sem poder prejudicar o escritor, mas também assim fazer com que a editora ficasse satisfeita também. Wanderson, mas que dica, né? Importante que você está entregando para essa pessoa que quer embarcar na carreira. O que você diria para uma pessoa não desistir? Para ter bastante perseverança, continuar nos seus objetivos, que uma hora vai dar certo, vai encaixar, faça bastante pesquisa de editoras. Mas agora chegou aquele momento mais esperado, que você vai contar sobre essa obra que está dando o que falar aí no meio, né? Que você já lançou aí, essa obra Os Brancos Não Sabem Pedalar. Eu observei que você tem uma certa... Aí, ó, gente, os brancos não sabem pedalar. Você tem uma relação de carinho até, né, aí no esporte. Como é que é isso? Por quê? É porque é o seguinte, o título Brancos Não Sabem Pedalar é uma crítica com relação à política, ao esporte e à sociedade. Esse título eu me inspirei numa história, numa final de campeonato brasileiro, onde um jogador, que eu não vou falar o nome dele porque ele se envolveu, infelizmente, em coisas não muito legais. Esse jogador era um jogador negro, que ele deu um passe de pedalada nessa final de campeonato brasileiro e ele foi pedalando em cima de um jogador branco. Ele sofreu pênalti e converteu o gol. Então, a partir daí, tem essa crítica com relação à política, ao esporte e à sociedade. Por isso o título Brancos Não Sabem Pedalar. Olha só, e já vamos antecipar o seguinte, quem quer adquirir essa obra aí, né, produzida pelo Wanderson Munhoz, como é que faz, Wanderson? É só entrar em contato comigo através do Instagram, @CastilhoMunhoz. E vocês podem adquirir também no Google Play ou Amazon. Pronto, tá explicado. Você está acompanhando aí os contatos e redes sociais do Wanderson. Wanderson, me conta uma coisa. Você se inspira em algum personagem, em algum autor, por assim dizer? Sim, como eu disse, assim, eu inspirava muito nas obras da coleção Vagalume, sobre esses romances policiais, mas também tem um autor que eu gosto muito particularmente, o Nicholas Sparks. As histórias dele são bastante interessantes. Que legal! Eu vou fazer uma pergunta, assim, que pode comprometer um pouco, né? Mas você deve ter a sua opinião. Você acha que a carreira de escritor é para poucos? Não, não é para pouco. Inclusive, as pessoas têm esse potencial para poder se tornar escritores. Basta querer ter uma boa ideia. Se eles quiserem, se eles tiverem uma ótima ideia, eles podem publicar, podem pesquisar editoras, podem publicar os livros. Por que não? De repente, uma história que ele tem pode ser bem vista e percorrer o Brasil e até o mundo. Que legal! Mas aí vale ressaltar, vale destacar, né, que existem requisitos, como, por exemplo, alinhar, né, a estrutura textual, por exemplo, ser fiel, né, aos personagens, tem que fazer tipo uma investigação antes de colocar no papel. É um dos desafios, né? Exatamente. Não, evitar problemas com alguns nomes também é muito importante, porque eu já tive problemas assim com nomes assim que editoras não gostaram justamente por causa de alguns nomes de personagens, então tem que se policiar um pouco com relação a isso também. Mas fora isso, tendo uma boa ideia e uma ótima aceitação, a sua história pode render. Muito bem, tem público para todos. A pessoa é única, né? E tem uma jornada diferente da outra pessoa. Então, vale muito a pena você se tornar um escritor e colocar no papel, né? As ideias, com certeza, todo mundo já tem.
Basta alinhar, procurar um mentor e seguir, né, a sua vida como escritor aí, porque tem muita gente a partir do mundo à sua volta que vai conseguir ler a sua obra, né? Agora, pensando em tudo isso, você é leitor de si mesmo, Wanderson? Sim, de vez em quando eu olho minhas obras assim, reviso, de repente eu poderia melhorar alguma coisa e até inspirar para próximas histórias. Que legal! Você já se arrependeu de algo, assim, alguma palavra, alguma frase, algum texto que você colocou e agora já foi publicado? O que eu vou fazer? Já aconteceu isso? Não, graças a Deus, por enquanto ainda não. Mas eu sempre confio para ver assim, antes de mandar para publicação, eu sempre reviso tudo direitinho e de repente assim, aí quando chega aí a ideia final, aí sim mando para a editora para poder analisar. Sensacional! Depois dessa aula, eu quero super agradecer a sua audiência aqui na Moviwork TV e eu quero agradecer também a você, Wanderson, por ter aceitado aí o nosso convite, viu? E antes de encerrar, eu gostaria de dizer uma coisa com relação ao livro Brancos Não Sabem Pedalar. À vontade. Como o futebol feminino está em evidência também, inclusive esse livro tem um ineditismo com relação a mulheres do futebol. Só que isso daí, vocês têm que adquirir o livro para descobrir o que é. Mas é uma coisa muito boa que vai agradar as mulheres. Olha só, gente. Você, mulher, ficou curiosa, né? Eu também. E é com você, Carlos Endrigo, da Moviwork TV. Até a próxima, se Deus quiser.